Reverendíssimo diácono, caros filhos, hoje começamos já desde ontem este caminho deste novenário rumo à festa de São Pedro. E neste domingo que antecede sua solenidade, somos agraciados, pois neste dia, de antemão, temos já este evangelho paralelo ao do próprio dia de São Pedro. No dia de São Pedro ouviremos a versão de São Mateus em relação a este mesmo evangelho e o que ele nos diz frente à vida de São Pedro. Mas esta liturgia é abarcada por muitas coisas e vemos o caminho que o Senhor faz conosco, o caminho que o Senhor quer fazer e já vem fazendo conosco. Ele quer que aprendamos a mudar de vida, a estar com Ele, a ter este ato de experiência, para que hoje possamos responder aos questionamentos que Ele nos faz. Ele já vem fazendo isso, nos chamou a esta mudança de vida desde o tempo da Quaresma, nos chamou a esta proximidade, a este ato de experimentar a sua presença, a sua proximidade diante do tempo pascal. E hoje, ao retornarmos ao tempo comum, vemos esta proximidade que Ele tem para conosco. Diante das solenidades que celebramos, há poucos dias celebrávamos justamente esta solenidade da presença do Senhor, Corpus Christi, e hoje Ele vem a nós e nos questiona: quem dizes que eu sou? Ele quer saber de nós aquilo que dizemos sobre Ele, mas Ele não age por rompantes. Ele faz um caminho e nos questiona primeiro: o que estão dizendo por aí? Quem os outros dizem que eu sou? Os judeus, como ouvimos no Santo Evangelho, acham que é São João Batista, ou Elias, ou algum dos profetas. Como apresenta Santo Ambrósio, eles já sabiam que São João Batista havia sido morto, degolado. Em relação a Elias, sabia que Elias, todos esperavam o seu retorno, pois isso estava presente. E diante dos seus atos, do modo como anunciava, tem esta proximidade com estes atos proféticos. O mundo achava coisas assim, aqueles daquela região. Mas podemos ver também em nossos dias. Quem diz? O que acham por aí de Jesus? O que é que os outros que estão por fora, no entorno, dizem sobre Ele? Para alguns, Nosso Senhor é um grande psicólogo. Está ali, aconselha, aponta. Para outros, é um fundador de uma religião, fundador da Igreja Católica, e tem uma mania horrenda de igualar tudo, achando que tudo é a mesma coisa. Ele, Buda, qualquer um desses, são iguais. Ou outros acham ainda, é um agente social, estava ali com os pobres, queria acabar com isso, com aquilo. Alguns acham que Nosso Senhor foi o precursor dos coaches. Estava ali, apontava o que podia melhorar, como podia fazer. Outros ainda, talvez na atualidade, a profissão mais chamativa, era um grande influencer da sua época. Influenciava aqueles da região, falava, todo mundo conhecia.
tinha seu nome propagado. Para muitos é um grande milagreiro. Vão a ele para pedir milagres. Outros ainda podem achar de maneira horrenda que é como um pai bonachão. E aí vemos um extremo de perigo, pois posso tudo, e assim abusam da misericórdia divina. Não tem problema pecar não, porque Deus vai me perdoar. Se eu comungar em pecado, não tem problema. Eu ignoro o que São Paulo diz, que quem comunga em pecado, comunga a sua própria condenação e pede o inferno. Deus perdoa. É um pai que passa a mão na cabeça do filho. Outros não acham somente, mas agem como se Jesus fosse um grande comerciante. E afinal de contas, ficam fazendo barganhas com ele. Senhor, eu já rezei meu terço hoje, então eu quero, porque eu preciso disso aqui. Não, Senhor, eu fui na missa, estava lá presente, não prestei atenção nada do que o padre disse, mas estava lá presente, então agora eu quero meu emprego, porque eu fiz isso, então eu vou fazendo troca com Jesus. Acho que eu tenho algum mérito, acho que eu posso alguma coisa, eu vou trocando com ele. Tem gente que acha assim, age assim, vive assim. Muitos por fora. E nós? Nosso Senhor me pergunta aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aqueles que o rodeavam, e nós hoje aqui o somos. Ele pergunta a cada um de nós: e vós? Quem dizeis que eu sou? Nos pergunta, depois que tudo isso vimos, tudo isso experimentamos este ato de mudança de vida na quaresma, porque é para a gente mudar de vida. Não é simplesmente um tempo onde eu paro de comer chocolate para me esbaldar, depois eu voltar à mesma porcaria que era antes ou pior. É para mim mudar de vida, para eu deixar o Senhor me tocar na ferida, eu poder mudar, poder me converter. Depois de experimentar a força renovadora da Páscoa, onde o Senhor vem a nós, nos transforma, nos toca, nos leva para frente. E assim Ele, depois de termos experimentado tudo, visto tudo, ver a cada dia, diante deste altar, o milagre acontecer, porque é Ele que se faz presente. E depois de tudo isso que vimos, de tudo aquilo que experimentamos, Ele nos questiona: e então, o que você diz de mim? Quem eu sou para ti? É fato que, como vimos na primeira leitura, Ele preparou um tempo. Derramarei não somente sobre a casa de Davi, sobre Jerusalém, mas derramarei sobre a minha igreja o meu corpo místico, o meu espírito de graça e oração, para assim olharmos a Ele, vermos e saber quem Ele é, não somente quem eu acho, quem eu quero que Ele seja, mas ver quem Ele é de fato, e assim poder chorar os meus erros, me converter, mudar de vida. E este tempo acabamos de viver. E agora? E agora? Será que agimos e pensamos como o mundo? Será que a nossa resposta para o Senhor é a mesma que os judeus deram? É um profeta, como João Batista, Será que achamos como os outros que estão para fora, que acham que é aquilo que eu acho, é o meu Jesus?
aquilo que eu quero que ele seja. Não é o que ele é de fato, mas eu quero que ele seja assim. É essa a nossa resposta que damos hoje para ele? Ou será que a nossa resposta é como a de Pedro? É o Cristo de Deus. O Cristo. Não mais um. Não alguém que... mas é o Cristo de Deus. São Mateus ainda vai dizer: o Cristo, o Filho de Deus vivo. São Cirilo comenta-nos algo em relação aos apóstolos, que serve também para nós. Percebemos que elegância nosso Senhor tem diante das suas perguntas. Primeiro, ele os leva a falar dos louvores, daquilo que é externo, para em seguida arrancar de seu espírito e produzir neles a verdadeira opinião. Por isso, depois que fala a opinião do povo, pergunta a opinião deles, dos apóstolos, e distingue-os dos outros, para que não se deixem levar pelas opiniões dos que estão fora, do povo que os circunda. Hoje, o Senhor faz o mesmo conosco. Ele primeiro nos questiona em relação ao mundo: o que estão dizendo por aí que eu sou? Para que a gente possa ver e fazer este exame de consciência para os outros. Quem é Deus? E depois eu possa responder com as minhas próprias palavras, não sendo influenciado pelos outros, mas de fato, quem Deus é para mim. O que Deus é na minha vida. O que eu sei dele. Na minha opinião, não algo superficial, sem conhecimento, sem vivência, mas de fato. Nós que aqui estamos, somos chamados. Estamos aqui porque Deus chamou. Nos chamou para algo. Ele nos chama para estar aqui, não para a gente aquecer os bancos da paróquia. Nos chama aqui para poder experimentá-lo, ter esta vivência com Ele, para que depois possamos anunciar, ter este ato apostólico, este ato de anunciar aos demais. É necessário que experimentemos, que ouçamos o que Ele tem a nos falar, que possamos ver, que possamos tocá-lo e nos deixar tocar por Ele, de modo que entendamos de fato aquilo que o Salmo já nos diz, pois é um fato: todo homem tem sede de Deus, todo homem busca a Deus, mas esta busca por vezes termina em falsidade, algo superficial, algo que não tem concretude, e por isso tantos vão se afundando, porque querem o seu Jesus, não Deus verdadeiro, mas o seu Jesus, que abastece o seu querer, mas que não gera vida. Mas se nós respondemos como Pedro, é o Cristo de Deus, se temos essa experiência com Ele, então, se nele cremos, a Ele anunciamos, aí podemos verdadeiramente viver aquilo que São Paulo apresentava na segunda leitura, que pela fé somos filhos no Filho, estamos verdadeiramente enxertados em seu corpo, somos membros de Cristo, somos um com Ele, e assim podemos responder com exatidão: Tu és o Cristo. Anunciar não somente aqui como a resposta, mas anunciar com a nossa vida, diante daquilo que eu mostro aos outros,
o meu crer, eu creio em Deus. Eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz presente a cada dia. Mas esta resposta, ela é exigente. Cada vez que damos essa resposta de modo verdadeiro e fatídico, é o Cristo de Deus. Então somos exigidos por ela. Somos exigidos pela nossa própria palavra. Porque se Ele é assim para nós, então queremos segui-lo. E se queremos segui-lo, então devemos segui-lo como Ele diz que é o seu seguimento. E como é? Aquele que me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e me siga. E comenta Santo Ambrósio, renunciar-se a si mesmo é um esquecimento completo de toda a nossa vida passada. É um afastamento das próprias vontades, do próprio querer, para fazer a vontade de Deus na sua vida. E tomar a sua cruz é o ato viril, é a viril disposição de suportar por Cristo todos os perigos, rejeições e todos os afetos da vida presente, para estar nele, para que Ele seja formado em nós, e assim seguimos de fato, abarcamos de fato aquilo que Ele quer de nós, porque o que Ele quer de nós, conclui São Basílio, é a perfeição. Ser perfeito é ser indiferente às afeições pela própria vida, é estar pronto para a morte, caso a situação exija, é não confiar em si mesmo. E o início disso está na renúncia dos bens exteriores, daquilo que eu quero, das minhas vanglórias, do meu mostrar-me, do meu aparecer para os outros. Está nesse ato de humildade, em ser para Deus, em ter uma vida que serve o Senhor. É assim que temos vida de fato, é assim que buscamos a perfeição verdadeira. E este ato de seguir e buscar a Deus nos leva a este enraizamento. E como fazemos isso? Para fazê-lo é necessário duas coisas: conhecer e anunciar. Conhecê-lo, primeiro, nos deixando corrigir, deixando que Ele nos toque pela sua palavra, nos aponte: isso você tem que mudar, que você ainda está assim, isso não é perfeição. Quem não se deixa corrigir é porque ainda está tão apegado à sua imagem, à sua vanglória. E depois, anunciar de fato, com a vida, como apresenta Santo Ambrósio quando comenta este Evangelho, dizendo que o Senhor não quis, naquela hora, naquele momento, que proclamassem a sua divindade, e por isso proíbe os apóstolos. Mas depois do seu mistério pascal, depois da sua paixão, morte e ressurreição, é dever anunciar, é dever mostrar a Cristo a todos, para que creiam. Foi isso que foi feito em Pentecostes. É isso que a igreja vem fazendo nos seus 2000 anos. É isso que nós somos convidados a fazer. Como fazer? Primeiro, imitando Jesus. Como Jesus fazia? Acolhia e ensinava. Acolhia diante do seu: vem,
vem ver, vem experimenta, vem me segue. Deixava que tantos viessem, sentissem, vivessem esse ato de pertença. Podemos fazer isso tantas e tantas vezes, e também convidando outros, chamando outros, tendo este ato de apostolado, anunciando, como os apóstolos fizeram, abrindo portas para que tantos possam entrar, pedindo ajuda para que tantos possam se sentir impelidos em ali estar. Podemos fazer isso na nossa pastoral. Olha, não, vem. Olha, a gente precisa de ajuda aqui. Você não quer vir conhecer como é que é? Olha, a gente está precisando de ajuda aqui na liturgia, aqui em não sei o quê. A nossa pastoral XY. Tendo este ato de atenção para com outro. Poxa, fulano não vem, então vou chamá-lo. Ô fulano, como é que você está? Quanto tempo que eu não te vejo? E naquele vizinho que está afastado, falando, vamos na missa comigo? Olha, vai ter um grupo jovem, ou vai ter um grupo de oração, ou vai ter isso assim. Olha, lá na capela vai ter um terço. É assim que se anuncia. Porque uma paróquia, as capelas são para isso. É para apontarmos a Cristo, é para termos este ato de apostolado, fazermos com que tantos entrem e experimentem a verdade, experimentem o amor de Deus, e acolhendo, ensinar. Olha, isso aqui se faz assim. Olha, tal coisa, não, isso daqui não é assim, isso aqui é assado. Por vezes no ensinamento é necessário corrigir. Olha, isso aqui não é assim não, isso aqui é assim. Olha, o banco não se fica dessa forma, fica daquela outra. Olha, o modo como se faz a leitura é assim, porque tem um modo específico de se fazer a leitura na missa. O modo como se serve, a postura como se deve ter é essa e não aquela. Olha, aqui na pastoral a gente faz o serviço assim, assim, assim. Olha, assim, assim, assado não, porque sim, vai ter essas implicações. É necessário corrigir, ensinar, mostrar. Isso é um ato de amor. Certa vez, um padre comentava que do mesmo modo como um pai mostra aos seus filhos amor, corrigindo-os, porque um pai que não corrige seu filho não ama seu filho. Um pai bonachão que só dá as coisas e só fica alimentando a vaidade do filho, dando tudo, esse não ama seu filho. Ao contrário, despreze que é o mal dele. Do mesmo modo como isso acontece, um padre que não corrige, que não dirige, que não ensina a sua comunidade, não ama. Um padre que não encaminha para a verdade, não mostra aquilo que é certo, não só não ama, mas já perdeu o gosto pelo seu sacerdócio. Porque Cristo fazia. Cristo ensina os pais a serem pais, chamando, acolhendo, apontando, corrigindo. Ensina a cada um daqueles que chama a serem autênticos, pastores, ensinando, apontando o caminho da verdade, levando-nos para o céu. A Virgem Maria, quando aparece em Fátima, em 1917, ela tem exatamente este caminho em meio às suas aparições, de maio a outubro. Ela aparece e acolhe, convida, chama aqueles 3 pastorinhos, ensina
e os corrige. Ensina sem papas na língua. Ensina porque conhece e quer mostrar a verdade e não tem medo de mostrar o inferno para aquelas crianças e dizer que é necessário rezar. Não tem medo de mostrar a dureza e a exigência da fé, que é necessário se penitenciar. Ela não diz para Jacinta, que decidiu amarrar uma corda grossa em sua cintura, que era para ela tirar aquilo, parar com aquela penitência que deixava feridas, e somente para que à noite ela o tirasse, mas que fizesse diante daquela penitência que era querida por Deus. Mostra o valor do amor, da penitência, e corrige dizendo a Francisco: é necessário que você pare e mude, que você mude sua atitude, que você reze muitos terços, que você se converta de vida. É para vocês não ficarem rezando assim, Ave Maria, Santa Maria, porque não é assim que se reza o terço, é de outra forma. Ela o faz porque é mãe, porque ama cada um de seus filhos. Ela ama cada um de nós. Por isso, quando a corremos, somos por ela conduzidos a fazer a vontade de Deus. Por isso, façamos assim, acorramos a ela, para aprender, de fato, a caminhar e a corresponder àquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.